Saudações tricolores. Hoje é dia de Flu. Tan, 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 tan. Pessoal, é assim que eu fico quando tem jogo do Fluminense. Vamos falar aqui um pouco sobre o jogo de logo mais contra o Boa Vista, começando aqui pela escalação. A escalação é praticamente a mesma do primeiro jogo contra o Madureira. A única mudança é a entrada do Matheus Reis, garoto da base, no lugar do Santos Moreno, que sentiu dores no tornozelo esquerdo na primeira partida contra o Madureira. Eu estou bastante curioso para ver a entrada do Matheus Reis. Ele é um menino da base, promissor. Ele tem qualidade. Tomara que ele desempenhe bem hoje. Ele veio de uma lesão de LCA, ele já voltou aos campos, se recuperou. E eu quero que ele brilhe hoje, pessoal. Vamos torcer para os nossos meninos da base. Falando também sobre o Zubeldia, ele segue fora pela questão da cirurgia que ele teve. Desejamos aqui uma pronta recuperação para o nosso professor. Eu espero que ele volte contra o Flamengo, né, no Clássico, mas o principal é a recuperação dele. Mas se ele tiver condições, eu quero ele no Clássico contra o Flamengo. E deixando aqui minhas opiniões sobre a escalação, John Kennedy, eu concordo com a posição de titularidade nesse jogo. Ele merece uma sequência de jogos para mostrar para nós, né, para o torcedor, que ele merece ser o nosso camisa 9. Ele merece ser o nosso titular, ele tem que mostrar isso. Então ele precisa de mais jogos, ele precisa de uma sequência. Então o Campeonato Carioca, esse início, é para ele mostrar isso mesmo. O Campeonato Carioca é para fazer testes, o início do campeonato. Então ele merece essa titularidade, espero que ele vá bem de novo e continue nessa sequência positiva. Falando também do que eu não gostei na escalação, Igor Rabelo e Otávio. São dois jogadores que a gente já conhece, que a torcedor não quer mais no clube. Então eu deveria ter os meninos da base ali no lugar do Igor Rabelo e Otávio, na minha opinião. Porque os meninos da base vão ter mais oportunidades, como eu falei na questão do John Kennedy. Campeonato Carioca é para testar jogadores. Então, nada melhor para testar os jogadores da base. Não vai querer testar os jogadores da base num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, né? Colocar os meninos no fogo sem testar antes, como aconteceu várias vezes no Fluminense, né? Isso aí aconteceu muitas vezes. Então, na minha opinião, deveria tirar o Igor Rabelo e o Otávio e colocar dois meninos da base ali nas posições, nas respectivas posições deles ali. Essas opiniões que eu tenho em relação à escalação. E falando assim, no aspecto geral do jogo, independente da escalação do Igor Rabelo e do Otávio, eu acho que o Fluminense é favorito no jogo, porque ele vai com um time bastante equilibrado, né? A mesma questão do primeiro jogo, vai com o time mesclado, com mistura de jogadores da base e jogadores profissionais, prontos, né? Então o Fluminense é bastante favorito contra o Boa Vista. O Boa Vista começou mal o campeonato, perdeu para o Volta Redonda por 1-0 na primeira partida. Ele precisa da vitória, mas o Fluminense é favorito no jogo. E vamos em busca desses 3 pontos para começar com 6, com 100% de aproveitamento. E eu acredito que com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, o Fluminense praticamente garante a sua vaga nas quartas de final, né? Visto que passam 4 equipes das 6 do grupo. Então o Fluminense encaminha a sua classificação, aí depois é só definir a posição, que eu espero que seja o primeiro lugar. E para terminar esse vídeo, vamos falar sobre as informações gerais da partida. A partida será realizada às 6h30 da noite, no estádio Elci Rezende, em Saquarema, em Bacaxá. E terá transmissão do Premiere. E para quem não tem Premiere ali, né, tem a opção do YouTube, de graça, na GE TV. Eu gostei bastante, vai ter a transmissão na GE TV da partida do nosso clube. Então, pessoal, são essas as informações gerais do pré-jogo de Boa Vista e Fluminense. Vamos torcer para o nosso clube vencer na partida de hoje. E vamos com tudo. Vamos em busca do Carioca, porque o Fluminense é gigante. O Fluminense é colossal.